Olá, um bom dia para todos os ouvintes que acompanham agora a nossa emissão. O calendário litúrgico assinala hoje o 12º domingo do Tempo Comum e neste dia do Senhor, a Renascença, bem como a Rádio Sim, estão agora a emitir em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet para todo o mundo. A nossa emissão está em direto a partir do Santuário de Nossa Senhora da Lapinha, em Guimarães, na Arquidiocese de Braga. Preside esta celebração o cônego José Paulo Abreu e com ele concelebra o presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, Dom Joseph Qutz. Os cantos estão sob a responsabilidade de um coro formado por coros de diferentes paróquias que rodeiam esta comunidade de calvos e que hoje se juntam para esta celebração. São um povo em festa, um povo que celebra a Senhora da Lapinha. Consigo e ao longo de toda esta celebração estarão também o Adriano Silva nos comentários à liturgia de hoje e o José Luís Moreira na captação ao vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queria saudar-vos a todos, caríssimos cristãos. Queria saudar de uma forma especial o Sr. Dr. Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, toda a variação aqui presente. Saúdo todos os presidentes da Junta. Temos connosco o Dom Joseph Qutz, arcebispo de Karachi, no Paquistão, e esta presença é significativa. Tem a ver com a associação que fez esta Irmandade da Lapinha, com a AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, e a Ronda da Lapinha deste ano tem o clamor pelos cristãos perseguidos. Uma prece muito forte que iremos colocar nesta Eucaristia. Queremos rezar por todos aqueles que, por razões confessionais, sofrem ou são martirizados. Queremos rezar pelos nossos irmãos que aderiram a Jesus pelo batismo, são família nossa e passam por isso momentos de extrema prova, tendo em muitos casos que dar a sua própria vida pela fé que professam, pelo amor que dedicam a Jesus. Rezamos então hoje, para além das intenções de cada um, pelos cristãos perseguidos. Queria também, e ainda antes de continuarmos a nossa celebração, saudar quantos nos seguem pela Rádio Renascença. Estamos unidos a muita gente. Temos aqui nesta mesa do altar as intenções de muitos nossos irmãos. E naturalmente recordamos aqueles que pela rádio seguem a Eucaristia, sobretudo pelo facto de estarem debilitados na sua saúde, nas suas forças. A esses sentimos-nos unidos também de uma forma peculiar. Vamos então, caríssimos cristãos, unir-nos em torno de Jesus,
vamos unir-nos todos nesta devoção filial à Nossa Senhora. À Senhora da Lapinha, pedimos as bênçãos necessárias para os cristãos que sofrem, para todos os nossos irmãos doentes, e pedimos também que Nossa Senhora esteja na vida de todos nós, a dar-nos tudo aquilo que nós precisamos da parte de Deus. Para que esta celebração possamos realizar com dignidade, vamos purificar o nosso interior. Comecemos por invocar de Deus misericórdia para todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A primeira leitura que vamos agora escutar fala-nos de um Deus omnipotente. O homem, na sua pequenez, nem sempre consegue entender a lógica dos planos de Deus. Resta-lhe então entregar-se nas suas mãos com humildade e com total confiança. Escutemos. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: Quem encerrou o mar entre dois batentes, quando ele irrompeu do seio do abismo, quando eu o revesti de neblina e o envolvi com uma nuvem sombria, quando lhe fixei limites e lhe tranquei portas e ferrolhos? E disse-lhe: Chegarás até aqui e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. Palavra do Senhor. Juntemos agora a nossa voz à do salmista para darmos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. A segunda leitura garante-nos que o nosso Deus não é um Deus indiferente que deixa os homens abandonados à sua sorte. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos impele ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém segundo a carne.
ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta, e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Depois da proclamação do Evangelho pelo diácono Artur Mário e desta nova aclamação do mesmo Evangelho, teremos a oportunidade de escutar a homilia do cônego José Paulo Abreu. Excelência Reverendíssima Dom Joseph Qutz, Arcebispo de Karachi, do Paquistão, e Presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, it's an honor for us your presence. You are welcome. Thank you. Queria saudar também o Sr. Padre António Ribeiro, o nosso diácono Artur. Queria saudar todas as autoridades aqui presentes, o Sr. Presidente da Câmara, demais variação, os Srs. Presidentes de Junta de Freguesia e demais elementos das nossas juntas de freguesia. Queria saudar-vos a todos, devotos de Nossa Senhora da Lapinha e participantes desta ronda. Uma ronda que tem uma intenção muito particular. O clamor deste ano é exatamente pelos cristãos perseguidos, pelos nossos irmãos na fé que, por razões várias, vão sofrendo, vão padecendo pela adesão que fazem a Jesus. Nas mãos de jihadistas ou de outras forças quaisquer, sejam elas quais forem, no Paquistão ou em tantos outros países onde os nossos irmãos são perseguidos, queremos tê-los com intenção desta Eucaristia. Queremos pedir à Senhora da Lapinha que infunda serenidade, paz e respeito pelas confissões religiosas, sejam elas quais forem, em todos os corações. Queremos pedir a Deus que dê lucidez a todos aqueles que têm o poder da força, têm as armas, para que as usem para o bem, se calhar para que não as usem
porque queremos um mundo de concórdia, de paz, de respeito e de liberdade. É esta a intenção que colocamos nesta Eucaristia, é esta a intenção desta Ronda da Lapinha. Rezamos por todos os cristãos perseguidos, queremos que as perseguições terminem e que os corações se pacifiquem e que os homens não sejam lobos uns para os outros, mas consigam encontrar esta fraternidade a que Cristo nos chama, consigam encontrar esta amizade, esta comunhão a que todos somos chamados, consigam encontrar este sentido de irmandade que deve unir todas as criaturas humanas, qualquer que seja a parte do planeta que elas estejam a ocupar e qualquer que seja a confissão religiosa que cada um possa ter. É por esta paz, por esta concórdia, por esta bonomia, por esta bem-crença, por esta unidade, por esta comunhão universal que aqui estamos hoje a rezar e que invocamos com toda a força a Senhora da Lapinha. Antes de prosseguir para um comentário para as leituras que acabámos de ouvir, permiti-me também estabelecer esta bonita sintonia com todos aqueles que nos estão a acompanhar através da Rádio Renascença. Não estamos apenas aqui nós, está muita gente connosco nesta Eucaristia. E dentro desta muita gente que está connosco, há aqueles que vão pelas estradas, a quem desejamos estejam bem, façam um bom percurso e em segurança. Temos tido muitas vítimas nas estradas nos últimos dias, encomendamos os que partiram e pedimos a Deus o restabelecimento para aqueles que estão em recuperação. Queremos desejar a todos aqueles que nos acompanham pela rádio e em viagem que tudo lhes corra pelo melhor, mas sobretudo, como dizia no princípio da celebração, queremos recordar de uma forma ainda especial aqueles que nos seguem pela rádio por não terem tido outra hipótese de participação física na Eucaristia, deslocando-se a um santuário, deslocando-se a uma igreja porque estão doentes. Esses aqui os temos na máxima consideração, queremos tê-los presente, rezamos por eles para que esteja Deus na sua dor e a Senhora da Lapinha lhes dê o conforto, a força e, se possível, o restabelecimento da saúde de que certamente necessita. Então convidava-vos agora, de uma forma extremamente rápida, 3 pensamentos, a entrarmos dentro destas leituras e acolhermos a mensagem que neste domingo Deus nos quer transmitir. Estamos na primeira parte da nossa celebração eucarística, é o alimento da palavra, estamos na celebração da palavra. E repararam que uma primeira nota que nós podemos tirar das leituras de hoje tem a ver com este mar agitado, com estas ondas que batem com muita força contra o nosso barco, com esta insegurança que nós sentimos tantas vezes, com este vento encapelado que vai batendo na proa do navio e faz com que a gente muitas vezes ande aqui meio atarantado, meio perdido e com medo que as coisas corram para o torto. Queria centrar um primeiro pensamento exatamente neste retrato do que é tantas vezes a nossa vida, do que são tantos momentos periclitantes da nossa vida. Depois há um segundo passo que as leituras de hoje nos convidam a dar, e este segundo passo vai nos colocar centrados na figura de Jesus, que está no barco, que está ali no meio do mar, nesse mar encapelado, mas Jesus está lá no meio do barco. E está à popa, não está num lugar qualquer, Jesus está na popa. E eu queria também olhar para este Jesus, dentro do barco e colocado na popa. Depois, naturalmente, há uma reação, é o terceiro passo, há uma reação dos discípulos, ficam atarantados com este Jesus que manda acalmar as águas e que manda acalmar o vento. Pelos vistos, este Jesus é alguém muito especial e que nos chama para uma relação muito especial. É o terceiro momento destas leituras de hoje. Então, permiti-me, passo a passo, comecemos pelo mar agitado. A leitura primeira liga-se sempre com a leitura do Evangelho. Não, por acaso, a leitura primeira foi buscar um personagem do Antigo Testamento, que é este personagem do Jó, que personifica na Bíblia o homem sofredor. Nós conhecemos esta história do Jó por outras leituras que antecedem o trecho de hoje. Sabemos que o Jó era um homem crente, como nós, era um homem que acreditava em Deus, era um homem que depositava em Deus a sua confiança, era um homem que tentava viver segundo os ditames de Deus, segundo os seus mandamentos, mas a vida não lhe corria bem. Ele foi ameaçado nos seus bens, aconteciam-lhe desgraças e mais desgraças nas suas propriedades, nas suas colheitas. Ele foi ameaçado da sua própria saúde, sentiu debilidade. Ele foi ameaçado da sua própria família. Ele sentiu o luto dentro da sua própria família e as doenças. E o Jó vivia desesperado. E a um dado passo, o Jó faz aquilo que Deus quer que a gente também faça, que é rezar a sua dor. Mas fustigado por tantas contrariedades, fustigado por tantas cruzes que a vida lhe dava, o Jó quase que se põe revoltado contra Deus e a dizer ao Senhor, mas como é que é possível? Não sei se vocês estão a ver que este é o retrato nosso tantas vezes. Nós também acreditamos, nós também depositamos a nossa confiança no Senhor, nós também tentamos andar segundo aquilo que Deus nos vai pedindo, mas o certo é que lá vem doença daqui, lá vem um luto da acolá, lá vem a falta de emprego, lá vem uma conta que é maior que o ordenado que a gente tem,
ou que supera as possibilidades que a gente tem para lhe fazer face. Lá vêm as incompreensões dos outros, lá vem a má língua, lá vem as que nós andamos aqui, ó Senhor, mas eu acredito em Ti. Então tu esqueces de mim, tu não queres saber de mim, tu não estás do meu lado, tu não me proteges, tu não vês que eu ando aqui e preciso da tua ajuda, e eu até confio em ti, eu até rezo, eu até vou à igreja, eu até faço as minhas práticas religiosas, então Senhor, tu não cuidas de mim. O Jó é este homem desesperado. O Jó sente, tal como no Evangelho, a linguagem é diferente, mas a realidade é a mesma, que as ondas muitas vezes batem muito forte debaixo do barco. E que este barco muitas vezes tende a afundar-se, a coisa não está muito confortável. Nós sentimos muitas vezes que os ventos são muito agrestes, sentimos que as ondas estão com uma altitude que a gente não lhes consegue fazer força, não lhes consegue fazer face. Isto está a ficar muito complicado. Este é o retrato do Jó. Isto é o que sentem os discípulos no Evangelho. Esta vida madrasta que às vezes a gente tem. Este céu de chumbo por cima de nós. Às vezes estes becos que parecem não ter saída. Às vezes esta realidade da vida que nos fustiga, que nos castiga, que nos adolora, que nos põe o coração a sangrar. O Jó rezou esta dor e os discípulos também estão a passar por estes momentos de dificuldade, como nós passamos por momentos de dificuldade, como passam os doentes que aqui quisemos recordar, como passam os cristãos perseguidos. E este é o primeiro quadro que a Sagrada Escritura nos convida. É a nossa dor, a rezarmos a nossa dor, a colocarmos no altar tudo aquilo que nos magoa, que nos aflige, que nos torna atormentada a nossa vida. E este é o primeiro convite que eu queria deixar aqui. À Senhora da Lapinha, confiamos nós, confiamos os nossos irmãos que mais sofrem, aqueles que têm a vida mais negra, aqueles que sentem a cruz mais pesada sobre os ombros. Estamos aqui para rezarmos a nossa dor e a dor dos nossos irmãos, para colocarmos na Senhora da Lapinha e em Deus o mar agitado que a nossa vida tantas vezes é, para pedirmos a Deus e a Nossa Senhora da Lapinha a proteção necessária para os ventos tempestuosos que tantas vezes varrem os nossos dias e nos levam a invocar com confiança a presença de Jesus e a presença de Sua Mãe Santíssima, a Senhora da Lapinha. Mas este é o primeiro quadro. Como vos dizia, as leituras de hoje convidam-nos a um segundo passo. E qual é esse segundo passo? É perceber que apesar de o mar estar assim, apesar de a vida às vezes nos ser negra, Deus está lá. Parece que está a dormir. Nós temos muitas vezes essa sensação, que Deus está a distrair. Mas não, Deus está no barco. E mais do que estar no barco, Deus está na popa. E como vós sabeis, esta localização da popa não é fortuita. Quem é que comanda o barco? Quem vai na popa? Isto é o que tem que acontecer. Tem que ser quem está na popa a comandar a embarcação. Então eu queria partir deste pormenor, que não é despiciendo deste Evangelho de Marcos que nós ouvimos, para entrar com um segundo pedido nesta Eucaristia, que é pedir ao Cristo que está na popa que efetivamente governe o nosso barco, que efetivamente governe a nossa vida. Mas eu não quero pedir isto apenas para cada um de nós. Eu quero pedir este comando do Cristo para o barco do nosso país. E este barco do nosso país é composto pelo barco das freguesias todas, dos concelhos todos, pois queremos que seja o Cristo a estar na popa. Ele pode nos parecer distraído, mas ele tem que estar no barco e está no barco. E é ele quem tem que comandar os ditames disto tudo. Então eu queria encomendar este país que nós somos. Já agora queria encomendar também esta União Europeia na qual estamos inseridos, com alguns países a passarem por muitas dificuldades. Sabeis que nos últimos tempos está um debate muito sério sobre a saída ou não da Grécia desta unidade europeia, da moeda comum. E este é certamente um problema que nos preocupa, os países que passam por mais dificuldades. E eu quero encomendar também os países em maiores dificuldades ao Senhor que vai na popa. Quero encomendar todo este planeta que nós habitamos a quem vai na popa. E se é verdade que às vezes nos parece que o Cristo está a dormir, estamos aqui todos a acordá-lo, como os discípulos lá na barca. Ó Senhor, tu não vês que nós estamos a precisar da tua ajuda? Pois faz favor de exercer o teu poder, o teu domínio e a tua soberania. Intercede lá pela gente, faz aquilo que tu sabes fazer e só tu podes fazer por toda a gente. Rezamos pelo mundo inteiro, pelo nosso país, rezamos pelas freguesias que estão ligadas a esta Ronda da Lapinha, pelas nossas famílias e por todos nós. Encomendamo-nos todos ao Senhor que governa o barco e pedimos-lhe que Ele esteja connosco a serenar as águas e a serenar os ventos. Então esta era a segunda ideia que queria trazer para esta Eucaristia. Rezarmos a nossa dor, pedirmos a intervenção e a proteção do Senhor que vai no barco e na popa e de Nossa Senhora da Lapinha para esses momentos angustiantes, porque a nossa vida e o nosso mundo tantas vezes passa.
Falta-me o terceiro pormenor, se a vossa paciência ainda o permitir, e se permitir também a paciência daqueles que nos ouvem pela rádio. É muito curioso que sempre que Jesus se afasta da margem e vai para o meio do mar, isto acontece 3 vezes no Evangelho de Marcos, que nós ouvimos, Jesus vai só com os discípulos. A outra multidão fica de fora. Jesus vai sempre só com os discípulos. E é ali, na presença com os discípulos, que Jesus tem uma revelação especial. Que Jesus mostra especialmente quem é e o que é que veio fazer. E isto, se calhar, não é fortuito também, porque no Evangelho não está lá nada que seja fortuito. O que é que a gente pode perceber a partir daqui? Jesus deixou a multidão, reuniu-se apenas com os mais íntimos e é estes que Jesus faz uma revelação especial. Esta revelação de que Ele tem o poder para acalmar os mares, que Ele tem o poder para acalmar os ventos. Jesus precisa que a gente crie com Ele este clima de intimidade para que Ele se nos possa revelar. Jesus quer que a gente entre numa relação muito especial com Ele e numa adesão muito forte a Ele. E isto exige uma redomazinha que nós temos que saber criar na nossa vida. E esse espaço para estarmos na comunhão mais íntima com Ele. É sempre neste espaço de intimidade, quando Jesus está só com os discípulos, que Ele mostra quem é o verdadeiro Filho de Deus e o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o dono deste mundo. Jesus chama os discípulos à parte para criar este espaço de conforto, este espaço de silêncio, este espaço de familiaridade, este espaço de comunhão especial, e então sim, é aí que Jesus se revela em toda a sua plenitude. É preciso criar espaço para estar com Jesus, para que Ele se nos mostre e para que o seu poder e a sua ação possam fazer fruto no coração e na vida de cada um de nós. Muito interessante também este pormenor. E este Jesus revela-se como aquele, de facto, que é capaz de solucionar todos os nossos problemas e faz-nos sempre lançar esta pergunta: afinal, quem é este que até os ventos acalma e os mares serena? E Jesus tem este efeito dentro de nós, se nós nos deixamos apanhar por esse clima de intimidade, por esse clima de comunhão com Ele. O poder de Deus jorra sobre nós, os ventos acalmam e o mar fica sereno. Quero pedir esta presença íntima de Jesus no coração de todos nós, para que os ventos sejam calmos à nossa volta e o mar da nossa vida se mostre sereno. E então nós todos, com Jesus, com Nossa Senhora no barco, lá havemos de fazer a nossa viagem até ao bom porto, até àquele dia em que nos dizia na segunda leitura, havemos de estar com este, o único que se deu por nós e que quer esta comunhão e esta intimidade connosco por toda a eternidade. Pedimos então isto a Deus, que Ele esteja connosco na nossa barca, que Ele esteja na popa, comanda a nossa vida, sereno nos ventos, acalme o mar e esteja presente na vida, sobretudo, daqueles nossos irmãos que mais sofrem. Escutamos a homilia do cônego José Paulo Abreu, onde são recordados os cristãos perseguidos nas diferentes partes do mundo, que estão no centro das intenções desta Ronda da Senhora da Lapinha, nomeadamente nesta missa campal, neste mesmo santuário. Na sua homilia, o cônego José Paulo Abreu recorda também a mensagem transmitida pela liturgia da palavra deste domingo. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Irmãs e irmãos em Cristo, a oração do humilde atravessa as nuvens. Cheios de fé, invoquemos o Senhor, Pai justo e misericordioso, e imploremos humildemente: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela Santa Igreja, a barca dos apóstolos sacudida pelos ventos, para que o Senhor desperte a sua fé e dissipe todos os seus temores, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelo mundo afligido pelos males sem conta, para que descubra em Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova a vida dos homens, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos navegantes e pescadores em perigo, para que a presença invisível de Jesus acalme as tempestades e tormentas, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos que estão ao serviço do próximo, para que nem o fracasso nem a incompreensão os façam desistir dos seus propósitos, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos membros da nossa comunidade, para que a palavra e o pão do céu que Deus nos dá nos torne novas criaturas, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor nosso Deus, pela palavra do vosso Filho acalmastes os ventos e as ondas, aumentai a nossa pouca fé para sabermos vencer as tempestades da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar, naturalmente, a segunda parte da missa, e eu pedia aos ministros da comunhão que estão aqui e têm o cartão o favor de se aproximar para, se possível, ajudar a dar a comunhão na altura própria. Aproveitamos também para informar todos aqueles que sintonizam a nossa emissão apenas a partir deste momento que nos encontramos em direto a partir do Santuário de Nossa Senhora da Lapinha, em Calvos, Guimarães, na Diocese de Braga, para transmitirmos a Eucaristia deste 12º domingo do Tempo Comum.
Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação, por Cristo nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Rezamos também por Dom José Kutz, rezamos por todos os cristãos perseguidos, rezamos por todos aqueles que padecem pelas suas crenças, do alto imploramos a liberdade religiosa e o respeito por todos. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezamos por todos os cristãos perseguidos, rezamos por todos os que nos escutam e participam nesta Eucaristia pela rádio, por não poderem deslocar-se a qualquer igreja, ou a qualquer capela, ou a qualquer lugar de culto. Rezamos por todos aqueles para quem a vida são ventos mais agrestes e mar mais agitado. Pedimos ao Senhor que vai na popa, que comanda os destinos de todos, acalma os ventos e serena o mar. Então, por todas estas intenções, cheios de fé, rezemos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Lá fora, em todo o mundo, como aqui, queremos o respeito, queremos a bem-crença, queremos a paz, a harmonia, a liberdade para todos, qualquer que seja a sua confissão religiosa. Queremos um mundo não de lobos, mas um mundo de irmãos. E esse mundo é construído a partir de cada um de nós. Se é esse o contributo que queremos dar, se é esta a fraternidade que queremos plantar na terra, vamos dizê-lo num gesto. Saudai-vos na paz de Cristo. Neste abraço da paz e a partir do Santuário de Nossa Senhora da Lapinha, também nós queremos saudar todos aqueles que nos sintonizam. Um abraço especial para todos os doentes, para todos os que sofrem provações. Para todos, a paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em mim, mas se Este é o momento em que se começa a organizar a distribuição da comunhão aos muitos fiéis presentes neste santuário de Senhora da Lapinha. Uma oportunidade também para nós retomar aqui o pensamento que foi interrompido a quanto da homilia do cônego José Paulo Abreu. O cônego José Paulo, que presida esta celebração, falava-nos dos cristãos perseguidos nas diferentes partes do mundo e que estão no centro das intenções desta mesma ronda da Senhora da Lapinha, nomeadamente nesta missa campal, neste mesmo santuário. Na sua homilia, o cônego José Paulo recordou tão bem aquilo que era a mensagem transmitida pela liturgia da palavra deste domingo. Primeiro, a questão da força da tempestade do mar, agitado, que personifica aqui muitas das circunstâncias da nossa própria vida. Depois, a figura de Jesus Cristo, que está num ponto estratégico do barco, sem sobressaltos. E, por fim, aquilo que é a reação dos discípulos. É em Cristo que temos de confiar e a quem temos de pedir proteção, num espaço de comunhão e de presença íntima. Recordamos também que nesta Eucaristia está presente o Presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, Dom Joseph Qutz, que está em Portugal para participar numa iniciativa de oração da Fundação que ajuda a Igreja que sofre pelos cristãos perseguidos no mundo. O arcebispo de Karachi está presente nesta Ronda da Lapinha, naquela que é uma das mais significativas e das mais antigas manifestações de fé popular do norte do país.
Enquanto é distribuída a comunhão pelos muitos fiéis presentes neste santuário, deixamos aqui um breve apontamento sobre a Ronda da Lapinha. Esta é uma das mais significativas manifestações da fé popular do norte do país, batizada mesmo pelo arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, em 2012, e no âmbito da iniciativa de Guimarães, capital europeia da cultura, como a Meia Maratona da Fé. Conhecida como a Ronda da Lapinha ou Senhor à Vila, é uma procissão penitencial, ou clamor, com mais de 400 anos, em que participam milhares de devotos de Nossa Senhora da Lapinha, oriundos destas terras do Val do Rio Vizela, percorrendo com o seu andor um caminho que totaliza 21 quilómetros, desde este santuário da Lapinha até a igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em pleno centro histórico de Guimarães, e posterior regresso ao santuário. Este ano, e por vontade da Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha, estas festividades têm como um propósito principal o apoio e o pedido da intercessão de Nossa Senhora para com os cristãos perseguidos no mundo, pelo que pela primeira vez a Fundação Pontifícia, a AIS, está associada oficialmente a esta manifestação de fé vimaranense. Uma tradição que se mantém, conforme já referimos, há mais de 400 anos.
Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queria deixar uma palavra de apreço e de gratidão à Confraria, à Irmandade da Lapinha, pelo esforço que faz, ao Dr. Florentino e demais irmãos, para que esta festa tenha o brilho que nós lhe conhecemos e um brilho que venha em crescendo já há uns anos esta parte. Queria saudar também quem assiste espiritualmente a esta Irmandade, o Sr. Padre António Ribeiro, que aqui esteve connosco nesta celebração. Queria naturalmente também saudar todas as autoridades aqui presentes e dizer-lhes que sentimos-nos bem nesta colaboração, no respeito pela autonomia de cada esfera, obviamente, mas é muito bom sentirmos este clima de unidade, de comunhão, de verdadeira fraternidade entre nós. Muito obrigado pela presença de todos vós. A Dom José Cutts, queria deixar uma palavra da maior estima, da maior solidariedade. Nós sentimos a sorte dos nossos irmãos que sofrem, dos cristãos que são atormentados e martirizados. We'll pray. Iremos continuar a rezar. Rezaremos, continuaremos a rezar por estes irmãos. Continuaremos unidos àqueles que sofrem. Continuaremos por todos, por nós também, a dizer ao Senhor que vai na barca e na popa, e a dizer à Mãe que nós também queremos na nossa barca, que olhem por nós, que os ventos se acalmem e que o mar serene. E é isto que pedimos, sobretudo, para aqueles que sentem os ventos mais agrestes e as águas mais agitadas. Felicidades para todos. Vamos bem acompanhados, com Deus e com Nossa Senhora. Vamos então em paz, que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. A imagem de Nossa A Senhora. Renascença e a Rádio Sim a emitirem em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet para todo o mundo, transmitiram assim diretamente a partir do Santuário de Nossa Senhora da Lapinha em Guimarães, na Diocese de Braga, a Eucaristia deste 12º domingo do Tempo Comum. Presidiu a esta celebração o cônego José Paulo Abreu e com ele concelebrou o presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, Dom José Cutts. Os comentários foram da responsabilidade de Adriano Silva e a captação ao vivo do José Luís Moreira. Toda a equipa que hoje esteve consigo despede-se, desejando-lhe um bom domingo e uma boa semana, se Deus quiser.